Já conversamos nas últimas quartas-feiras sobre este momento, este tempo que nós já estamos vivendo, inaugurado então através da vinda do Messias. E hoje, então, nós vamos falar sobre a mensagem de Mateus 24 novamente, mas vamos dar ênfase nos dois primeiros versículos para falarmos então sobre a mensagem da destruição do templo. Então, vamos abrir em Mateus 24 e vamos ler o versículos 1 e 2. Que diz o seguinte, a palavra do Senhor. Tendo Jesus saído do templo, ia se retirando quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse: Não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Vamos orar mais uma vez? Querido Deus, em nome de Jesus, perante, ó Deus, a Tua palavra, nós clamamos que o Senhor nos abençoe, ó Pai. Nós dependemos exclusivamente do agir do Senhor, do agir do Teu Espírito Santo, para compreendermos as verdades espirituais e assim sermos fortalecidos nesta noite, ó Pai. Por isso pedimos ao Senhor que fale aos nossos corações pela Tua palavra, que o Senhor, ó Deus, traga a nós este fortalecimento, nos conceda a fé, para nós continuarmos, ó Deus, firmes em meio ao tempo em que vivemos e em meio aos próximos anos, próximos momentos que nós passaremos, com a certeza, ó Pai, daquilo que o Senhor nos ensina pela Tua palavra. É no nome de Jesus, ó Deus, que nós oramos e desde já nós agradecemos ao Senhor. Amém, Senhor Deus. Irmãos, nós já fizemos o estudo, a palavra do Senhor em Mateus 24, mas a partir do versículo de número 3, então, foi a nossa ênfase. Quando nós falamos sobre este tempo do princípio das dores, quando mencionamos ainda o que eles significavam, quando isto iria acontecer. Porém, nós temos que ver, então, que este sermão do Senhor Jesus, ele, então, foi proferido de maneira a olhar não somente para aquele instante que os discípulos estavam vivendo, mas também para o futuro de Jerusalém e trazendo uma implicação para nós hoje e para também a nossa eternidade. Por isso, nós vamos responder ao longo do nosso estudo hoje, então, essas três perguntas. Qual é o significado da destruição de Jerusalém para nós hoje? Quais dados históricos apontam para a veracidade das profecias que o Senhor Jesus nos coloca neste texto? E onde nós estaremos na eternidade? Porque você pode observar, então, que o capítulo 24, ele começa dizendo: tendo Jesus saído do templo, ia se retirando. E então ele começa a conversar com os seus discípulos. Quando nós vemos então a importância dessas profecias, nós temos que lembrar que o cumprimento das predições bíblicas ou das profecias bíblicas no passado, eles são para nós a certeza de que as outras profecias que ainda não se cumpriram, elas virão então no seu dia certo, no dia que o Senhor então deixou para que elas acontecessem. Por isso nós vamos olhar para o passado, para podermos então ter novamente a esperança dada pelo Senhor em nossos corações sobre o nosso futuro. Quando você observa então o capítulo de número 24, você vê então que o Senhor Jesus estava saindo do templo, porque o capítulo 23 mostra para nós Jesus no templo, e o capítulo de número 24 já mostra Jesus então fora deste local. Capítulo 23 temos as multidões e os discípulos, e o capítulo de número 24 você tem apenas os discípulos ouvindo então essa mensagem de Jesus. Isso nós observamos porque em Mateus nós vemos então grandes discursos do Senhor Jesus, chegando a este último grande discurso no capítulo de número 24 e 25, trazendo então esta profecia sobre
o fim dos tempos, né? Então veja que vários momentos o Senhor Jesus traz para nós grandes ensinos, mas no capítulo 24 e 25 ele vai falar então sobre este momento da destruição. Momento da destruição que não tem apenas um significado, mas ele traz dois grandes eventos que estão separados pelo tempo, mas que ele vem trazer como profecia neste único momento aos seus discípulos. E veja então que o Senhor Jesus, ao afirmar para os discípulos o que iria acontecer, eles então vêm para ele e dizem sobre as construções. Capítulo 24, verso de número 1, eles começam a falar sobre a beleza do templo, como se eles estivessem dizendo ao Senhor Jesus: tem certeza que é isto que o Senhor está dizendo? Que é este templo, esta bela construção, que ela vai ser então destruída? E o Senhor Jesus então diz: não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. É interessante de observarmos então que quando eles falam sobre as construções, nós temos aí uma reação neste momento dos discípulos, a partir do momento em que o Senhor Jesus então diz a eles fazem duas perguntas ao Senhor Jesus, que nós então observamos na continuação do texto. Eles perguntam: quando essas coisas vão acontecer e qual é o sinal de que isso então virá sobre nós? E Jesus começa a contar sobre o aumento da iniquidade, sobre o esfriamento do amor. E é interessante então que ele fala tudo isto com base em dois grandes acontecimentos. E estes acontecimentos que o Senhor Jesus está se referindo aqui é inicialmente a destruição de Jerusalém, com a destruição do templo, mas ele está se referindo a algo no futuro. Ele vem trazer aqui também sobre a destruição do mundo. Ele vem trazer então uma referência ao dia do juízo final. É como se a destruição de Jerusalém do templo fosse de uma forma menor aquilo que ainda vai acontecer no último dia, no dia do Senhor. Então veja que interessante, capítulo de número 23, versículo de número 38, o Senhor Jesus já havia dito isso então àquela multidão junto com os discípulos: eis que a vossa casa vos ficará deserta. Então veja, ele está falando aqui inicialmente para eles que o templo vai ser destruído, que a cidade vai ser evacuada, que as pessoas vão precisar sair daquele local. É um local extremamente importante para o povo do Senhor, o templo, o local onde o Senhor então estaria presente junto com o seu povo, para que eles pudessem o adorar, para que eles pudessem o buscar, para que eles pudessem receber o perdão do Senhor através então de todos os atos que o Antigo Testamento traz para nós, das questões dos rituais que o Senhor havia então os deixado. Então quando eles chegam para Jesus e eles começam a questionar, eles estão tentando entender: mas é só isso realmente que está acontecendo aqui? Quando Jesus passa então a responder aos seus discípulos, nós podemos entender que eles estão olhando não só para o evento histórico em Jerusalém, mas os discípulos já são capazes de analisar que algo à frente está vindo. Porque Jesus, ao falar sobre o templo naquele momento, não vai ficar pedra sobre pedra, a vossa casa vos ficará deserta, ele não responde falando como o templo vai ser destruído. Ele responde falando o que vai acontecer no fim de tudo. Ele começa a falar então sobre os últimos tempos, e então grande tribulação e o dia do fim da destruição de todas as coisas. Então veja, esses dois eventos, eles estão ligados através desta profecia que o Senhor Jesus então lhe traz neste momento para os seus discípulos. Eles não estavam então naquele instante sem
entender claramente, eles estão apenas em dúvida de quando este evento sobre Jerusalém vem e quando vai acontecer isso no fim, né, nos últimos sinais. Mas é interessante de nós vermos esta profecia do passado e começarmos a analisar então quais os eventos que aconteceram na história que comprovam a veracidade desta profecia sobre Jerusalém que o Senhor Jesus então estava trazendo aos seus discípulos, porque este é o significado da destruição do templo, juízo sobre Jerusalém e juízo sobre todo o mundo. Então, quando nós observamos isso, precisamos olhar qual é a prova histórica sobre Jerusalém, para nós termos então a veracidade, a garantia de que essa profecia sobre o fim dos tempos também virá sobre nós. E nós podemos ver então a história. Eu trouxe aqui o busto, né, de um personagem da história, um historiador chamado Flávio Joséfo. Ele traz então os seus escritos do início dos primeiros séculos, trazendo para nós sobre a história daquilo que aconteceu no dia 6 de agosto do ano 70. Por que este dado é importante para nós? Porque foi exatamente neste dia que, então, diante dos livros históricos, como este, que é confiável, de Flávio Joséfo, nós vemos então ele mostrar que o general Tito invade a cidade de Jerusalém. É um relato histórico, nós não estamos falando aqui de um livro inspirado por Deus. Não, nós estamos falando aqui de algo que aconteceu na história, que começa a trazer para nós mais clareza da comprovação da profecia de Jesus sobre a cidade de Jerusalém e sobre o templo. Flávio Joséfo, então, ele escreveu um livro chamado, então, As Guerras Judaicas, onde ele traz este livro, que são divididos em 7 partes, em todo o contexto, ele vai colocar em um certo momento a história sobre a invasão da cidade de Jerusalém. E eu trouxe aqui para os irmãos alguns trechos deste livro para nós podermos observar os detalhes daquilo que ele estava mostrando que aconteceu no ano 70. Então veja, ele fala: os melhores amigos tornavam-se inimigos quando se procurava conservar a vida e se atracam uns com os outros para se obter o mínimo bocado. Ou seja, Flávio Joséfo começa a trazer para nós a veracidade do que aconteceu naquele momento. Eles estavam então começando a guerrear entre eles, brigando, famílias, amigos, para conseguir ter o seu sustento, porque o sofrimento daqueles que permaneceram na cidade de Jerusalém foi grande quando o governador Tito invadiu aquela cidade. Veja mais um detalhe daquilo que ele vem trazer para nós, sobre a destruição do templo. Os judeus lançavam gritos espantosos, corriam procurando apagá-lo, e nada mais os obrigava a poupar suas vidas. Quando viam desaparecer diante de seus olhos aquele templo que os levava a poupá-las pelo desejo de conservá-lo. Então veja, ele começa a descrever para nós o momento então que o governador Tito e Vespasiano juntos, que atacaram a cidade de Jerusalém, começaram a atear fogo em tudo. Começaram a queimar e trazer então o sofrimento para todas as pessoas que estavam naquele local. O fogo então dominava não só o templo, a cidade, as pessoas que ali permaneciam. Porque se você observar comigo o capítulo de número 24, o Senhor Jesus, então a partir do versículo de número 15, ele estava falando sobre algo que iria acontecer inicialmente em Jerusalém. E veja o que ele diz: quando, pois, virdes o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel no lugar santo, ou seja, ele está falando aqui sobre o templo, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, quem estiver sobre o eirado não desça a tirar de sua casa alguma coisa, e quem estiver no campo não volte atrás para buscar sua capa.
Porque o ataque contra a cidade de Jerusalém, que viria também sobre o lugar santo, sobre o templo, seria destruidor para todos. E era um risco para a vida daqueles judeus, daqueles que estavam ali, permanecer naquela cidade. Então eles fogem quando eles relembram o que o Senhor Jesus havia dito, o que o Senhor Jesus havia alertado para eles. E aqueles então que conseguem fugir, aqueles que conseguem viver próximo, contam para nós a história, como Flávio Joséfo, que tem registrado em seus livros. É interessante observar essa questão, porque não é um livro inspirado, estou dizendo mais uma vez, para nós não acharmos que podemos então pegar livros históricos como esse e então vê-los como aquilo que Deus está falando a nós. Não, estamos falando sobre história. A história comprova para nós uma profecia bíblica. A história tem um registro muito claro, e aqui é algo que você pode trazer para as pessoas como prova, quando aqueles que nos tentam confrontar, dizendo que a palavra não é a verdade, que Deus não existe. Essas questões que nós falamos são registros históricos. Você pega o livro, os evangelhos, você vai observar que esse texto, ele possui um registro histórico que traz a comprovação de que ele existiu não agora, mas que ele foi escrito no início dos primeiros séculos. Isso é importante para nós não ficarmos em uma imaginação, em uma religiosidade a par da história, a par daquilo que realmente aconteceu e está registrado nos livros. É importante então enfatizar que a história comprova o cumprimento da profecia. A história nos mostra então que aquilo que Jesus disse para os discípulos, a história mostra que todos os detalhes daquilo que ele estava falando aconteceram. Por que isso é importante para nós nos nossos dias? Porque o cumprimento das profecias bíblicas do passado trazem para nós hoje garantia de que as profecias que ainda não se cumpriram, elas vão se cumprir. Porque elas não foram proferidas por um Deus que é como homem, assim como o texto vem nos falar na palavra, que pode mentir, que pode voltar atrás, que pode alterar os termos. Não, se nós temos profecias para o futuro, nós vemos que o passado comprova para nós que essas profecias ainda vão se cumprir. Como nós falamos, Jerusalém, então, é em uma escala menor, algo que vai acontecer com todo o mundo. O juízo final, então, é representado numa escala menor sobre a cidade de Jerusalém e sobre a destruição do templo. Mas é importante nós não olharmos para esse momento apenas como um momento de tristeza, porque nós podemos ver que então a destruição do templo, a destruição da cidade de Jerusalém, a invasão, não trouxe para ele somente tristeza, mas trouxe um novo começo. Porque nós vemos a história mostrar, os judeus saíram da cidade, as pessoas saíram daquele local, e iniciou então naquele instante uma nova fase para todo o cristianismo. Uma fase de perseguição, mas também uma fase de expansão e de crescimento para toda a igreja. Então veja que interessante, há uma profecia de algo que é difícil de nós examinarmos e vermos o que há de positivo em ver a maneira como Jesus está mostrando o que vai acontecer com o lugar santo, um lugar tão importante para os judeus, para aquele povo do Senhor que havia sido ensinado a buscar a Deus ali. A destruição daquele local traz para Jerusalém, para o povo de Israel, para os judeus, os cristãos do primeiro século, um renovo, porque o Senhor os direcionou para um novo tempo. Isso traz para nós
também a mesma certeza e a mesma esperança. Quero pedir aos irmãos que leiam os textos para nós, aquele que abrir primeiro 2 Pedro, capítulo 3, versículo 7, pode ler, por favor, e outra pessoa, Romanos 8, 19 ao 22. Olha, então a palavra do Senhor, ela é muito clara ao dizer que os céus e a terra que agora existem estão reservados para fogo, ou seja, para o dia do juízo. Que este dia vai chegar, este dia está breve. Mas aí o texto de Romanos 8, 19 e 22, o que ele diz para nós? Alguém pode ler, por favor? Veja que interessante. Perdão. Acabou? Pode ler então, por favor. Veja que ao mesmo tempo a palavra fala sobre este dia como um dia de juízo, e ao mesmo tempo fala sobre este dia como um dia de restauração. A criação então aguarda, ela tem uma grande expectativa do dia em que o Senhor então vai restaurar todas as coisas. Quando nós falamos que a cidade de Jerusalém, então ela representa de maneira simbólica e talvez até menor aquilo que ainda vai acontecer, e nós temos na história a prova de que isto já aconteceu, que a profecia dada por Jesus se cumpriu no ano 70, nós temos a plena certeza de que aquilo que foi um novo começo para a igreja cristã no primeiro século, será para nós também não sinal de destruição, mas será para nós sinal de recomeço. Será sinal para nós de um novo tempo que nós vamos viver, porque a palavra ela deixa isso muito claro para nós. Como então será o futuro? Como será? Onde nós viveremos a eternidade? Está dizendo aqui que vai tudo ser destruído, vai tudo ser então restaurado. O que é que nós podemos esperar deste tempo no futuro em que o Senhor fala então em sua palavra para nós? O que é que as pessoas geralmente pensam quando falam sobre céu? Você observa a mídia, a maior parte das vezes, criar esta imagem. Se você assistiu há muito tempo atrás, eu vou entregando a idade agora, aquela novela antiga, A Viagem, você se lembra? Alguém já lembra? Tiago não lembra, não é da sua época, Tiago. Vale a pena ver de novo, você viu. Eles representavam algo que a população pensa, algo que a maior parte das pessoas imagina que é estar no céu. Qual é a cor das roupas? Brancas. E qual é o lugar? Um lugar até tinha uma espécie de uma fumaça, Parece que é cheio de nuvens, É um lugar, não tem nada nesse lugar, Lá eles representavam até como se fosse um jardim, e as pessoas ficavam ali andando sem fazer nada para sempre, esperando os outros que iam morrer voltar para encontrar eles. Mas o que é que nós esperamos da eternidade? Será que é isso? Alguns não imaginam nem um jardim, imaginam nuvem, Ficam nas nuvens lá de branco, só com harpa, ouvindo os anjos tocando, só isso. Mas quando nós olhamos para o início de todas as coisas, quando Deus criou tudo, é a imagem que nós temos para nós podermos olhar para frente e entender o que o Senhor fará no futuro. Porque nós podemos observar que logo no início, quando o Senhor criou todas as coisas, Ele disse que tudo Ele fez e era muito bom. E quando Ele colocou o homem e a mulher, então, em todo aquele local perfeito, porque ainda antes do capítulo 3 não havia pecado, iniquidade, mancha nenhuma, Ele deu uma ordem para eles.
E esta ordem era para que eles multiplicassem, cultivassem, cuidassem, vivessem naquele local, que era cheio de animais, que era cheio de árvores, para eles poderem então se alimentar. O filósofo Anthony Huckman, ele diz o seguinte sobre esta perspectiva que nós podemos ter. A Bíblia nos assegura que Deus criará uma nova terra, na qual viveremos para seu louvor em corpos ressurretos e glorificados. Nessa nova terra, portanto, é que esperamos estar na eternidade, desfrutando de suas belezas, explorando os seus recursos e utilizando os seus tesouros para a glória de Deus. Então nós vamos viver. Nós vamos viver para a glória do Senhor. Não que necessariamente você vai ter que estar com uma roupa branca, apenas ouvindo tocar de harpas. Não, mas nós vamos explorar, vai ter uma restauração daquilo que o Senhor fez. Novos céus, nova terra, e como houve uma ordem no início de cuidar, de desfrutar, nós desfrutaremos desses novos céus e nova terra, agora com corpos glorificados, para servir ao Senhor para todo sempre. Aí então um local onde não haverá a mancha do pecado, que nos impede de servir ao Senhor de maneira perfeita. Então, quando nós falamos sobre juízo final, algumas pessoas dentro da igreja ficam atemorizadas com esse tempo. Porque vai ser um tempo onde os céus e a terra vão pegar fogo, ou porque vai se desfazer, vai derreter tudo, como é a linguagem que nós vemos escrita nas cartas de Pedro. Mas nós temos que lembrar que é um simbolismo ali, um simbolismo de juízo. Mas esse juízo traz medo e terror para quem não crê. O juízo traz, sim, esse desespero para aqueles que não conhecem as promessas, que não creem nas promessas e que não têm esperança na palavra do Senhor. Quando você olha para a história e você observa que a palavra se cumpriu, existem registros de historiadores, você pode olhar para o futuro com a esperança de que Deus vai cumprir a sua palavra e que vai haver para nós também um novo começo. Uma restauração de tudo aquilo, então, que foi afetado pelo pecado, para nós podermos viver novamente para a glória do nosso Senhor, e aí, então, de forma perfeita. Esta restauração deve nos fazer viver o dia de hoje não alienados ao nosso meio, mas esperançosos de que tudo que vivemos hoje vai acabar. O sofrimento que o pecado trouxe à criação, e em todas as suas áreas, em todos os seus aspectos, vai acabar. Então o cristão que passa por pandemia, passa por desastres naturais, passa por doenças, precisa restaurar a sua visão e passar por isso com os olhos na eternidade, neste novo começo que o Senhor promete para nós. Por isso nós somos capazes de pregar o Evangelho da esperança, o Evangelho da paz, mesmo em meio às dificuldades. Conseguimos levantar todos os dias com fé, porque nós vimos que as promessas dadas pelo Senhor no passado, elas já se cumpriram, e aquelas que ainda não se cumpriram, com toda a certeza se cumprirão, porque o nosso Deus é um Deus fiel. Então, irmãos, nós podemos observar que as profecias, elas vão se cumprir. Então, em nenhum momento, nós cristãos que acreditamos na palavra, devemos duvidar do cumprimento das profecias. O Novo Testamento ele é recheado de momentos em que o apóstolo Paulo precisou reforçar as promessas, porque o tempo estava se passando e a igreja estava deixando de acreditar que aquelas profecias elas iriam ainda se cumprir. Não é o tempo que define, mas é Deus quem define quando isso irá se cumprir.
E este Deus que é perfeito e santo, que no seu tempo então fará a sua vontade. Então o fato de no passado as profecias terem se cumprido é para nós garantia então de que estas que ainda não aconteceram virão sobre as nossas vidas. A destruição, como nós falamos, e juízo, não é sinal de tristeza, mas é sinal de um novo começo para a nossa vida, nós cristãos que temos fé, pois este começo virá quando tudo for então restaurado. E aqui o mais importante de tudo, que é o que mais afeta as nossas vidas, são as outras teorias, as outras pessoas que vêm e comentam e falam e tentam derrubar tudo aquilo que você acredita. Não deixe que as teorias que você ouve, as doutrinas que você ouve por aí que são contrárias àquilo que o Senhor nos disse, elas venham tirar a sua esperança, elas venham tirar a sua fé desse dia de novos céus e nova terra, onde nós viveremos para o nosso Senhor para toda a eternidade. Pela certeza de que o nosso Deus é fiel para cumprir a sua palavra, nós temos que lutar para que nada deixe que esta certeza saia da nossa mente e do nosso coração. Que Deus nos abençoe para nós estarmos sempre focados na palavra do Senhor, certos desta esperança que vai então vir sobre as nossas vidas, se concretizar no dia do Senhor. Alguém gostaria de comentar alguma questão? Ou gostaria de tirar alguma dúvida sobre esta destruição do templo? Que cai do céu, Herdron. Estão presentes em nós e não queremos vê-las, né? Sim. Se você for pensar, Tiago, a igreja está condenando novamente, porque ela não está querendo ouvir sobre o pecado.
ela não quer ouvir a verdade mais. Né? Então, o ídolo está aí ainda. Né? A hipocrisia que nós tanto combatemos dos fariseus, ela está presente dentro da igreja ainda. Né? E é muito interessante essa sua colocação, porque o Senhor Jesus ter morrido por isso, né? E eles verem, né, essa comprovação histórica que nós temos, eles visualizarem isso, né, o quanto essas pessoas que puderam observar essa profecia se cumprir, quanto se arrependeram daqueles que ainda estavam ali, ao saber quem eles haviam matado e agora aquilo estava se cumprindo naquele instante. Né? Então nós vemos aí a veracidade e a importância de nós podermos estudar, né, esse sermão profético de Jesus, trazendo além de tudo esse alerta para nós. Sim, sim. E nós vamos continuar assim, na verdade, né? Também é uma outra questão, né? Vamos continuar recebendo essa perseguição. Os cristãos vão continuar sendo mortos por falar a verdade, por falar contra, né? Não só sobre, mas contra o pecado, para ensinar a este mundo que eles precisam voltar ao Senhor, porque senão sobre eles virá juízo, né? Falar sobre juízo para alguém hoje é escandalizar a pessoa, né? Porque elas não querem ouvir isso. Né? Só você observar quantas pessoas, a gente sempre comenta isso, né? Quantas pessoas compartilham mensagens que são bonitas, né? Belas aos ouvidos, né? Aquela questão suave, né? Aquilo que é bom de se ouvir. Mas quantos têm coragem de compartilhar mensagens exortativas, que combatem de verdade o pecado? Né? A igreja, na verdade, ela tenta, né, parecer que ela é boazinha, né, não falando a verdade. Quando ela não fala a verdade, ela é má, né, ao invés de ser boa. Ela está escondendo aquilo que ela sabe que deveria ajudar as pessoas. Né?